noite, pessoal. Então, vamos para a nossa aula aqui de quinta-feira. O professor Robson, do Centro Hugo de São Vítor. O professor Robson eu conheci em 2019, nas aulas em São Paulo. E hoje ele faz um trabalho, né? Já vem fazendo um trabalho muito bom aí no âmbito da educação clássica, da educação liberal. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre virtudes, histórias, né? Como que isso ajuda na formação das crianças. Boa noite a todos. Obrigado, Cristóvão. Nós temos feito um trabalho, né, mas não somos muito bem compreendidos ainda, né, no Brasil. Então, eu fico muito feliz quando aparecem pessoas interessadas, né, em conhecer um pouco mais do que nós estamos estudando aqui. Né? É graça de Deus, né? Nós tivemos oportunidades aqui na fronteira, né, de conviver um pouco com os padres argentinos, os padres americanos que viviam aqui no Paraguai, né, que são das primeiras turmas da Thomas Aquinas College, da Thomas More College, dos Estados Unidos, né, e estudamos um pouco de artes liberais com eles, estudamos um pouco de educação clássica com eles, e também, né, dentro da causa pró-vida, né, tivemos aí, né, a oportunidade de ter, né, grandes mestres aqui no Brasil. Então, o Centro Cultural Hugo de São Vítor, nós somos uma associação de famílias católicas e a nossa missão é a defesa da vida. A defesa da vida, essa é a nossa principal bandeira. E nós entramos na seara da educação porque o pessoal que promove a cultura da morte também entrou. Né? Eles entraram primeiro, então quando a gente percebeu que a movimentação deles não era mais no sentido apenas de convencer a mulher a praticar um aborto, mas de pegar uma menininha lá na escola já, empoderar ela, né, encher a cabeça dela de feminismo, para que a escola dela seja toda voltada para entrar na universidade e a universidade seja toda voltada para construir uma carreira de sucesso. E aí nisso não tem espaço para filhos. Então a cultura da morte tomou as escolas. Né? Isso já na década de 70 eles começaram, na década de 80 piorou, 90 pior ainda, né? E hoje eles tomaram completamente a educação. Então nós também, né, começamos a estudar aí para a educação justamente para defender a vida. Né? Justamente para defender a vida. Então foi assim que nós acabamos, né, colocando aí também na nossa missão, né, a educação. E a única maneira de combater a cultura da morte é com a cultura da vida. Então, a única maneira de combater a educação que eles propõem, né, que a gente chama de educação moderna, né, é a gente voltar à educação clássica, à educação antiga. Então, como eu falei, nós tivemos aqui, né, boas oportunidades, né, é isso que nós temos, não temos nada mais do que isso, de ter a chance, né, de conhecer pessoas boas, bons professores, bons padres aqui, que nos ensinaram a entender, né, o que nós entendemos. Então, o tema, né, proposto pelo Lucas é História, Educação e Virtudes. Aí eu não sei se é a história no contexto de fatos, né, do passado, de trajetória, ou se é história no sentido de romance, tragédia, epopeias, né? Então eu peguei um pouco das duas, Então, sobre a história, né, eu peguei a paideia, que era
vou usar esse termo método pedagógico, mas eu sei que é um termo errado, mas é só para a gente se situar aí, né? Sobre o que eu estou falando. Então, o método pedagógico dos gregos, que é a primeira grande escola de educação, se chamava paideia, né? Então, a paideia, assim como outros métodos, você sempre vai ver pela finalidade, o que esse método é, né, o próprio método aristotélico, né, de você entender as coisas pelas 4 causas. Embora você tenha 4 causas, o que determina a coisa é sempre a causa final. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui eu tenho um copo d'água, a causa material do copo é vidro. Mas se eu falar para você, eu tenho uma coisa de vidro aqui, você não deduz o que é. Se eu pegar a causa eficiente, né, ou seja, falar como que o copo foi feito, eu acho que vidro é feito de areia, né? Não sei, não lembro o que o vidro é feito, mas eu vou pegar a causa eficiente, também você pode deduzir que é uma outra coisa. E então, agora, quando eu usar a causa final e falar para você é um recipiente para tomar água, aí você já deduz que é um copo. Então, sempre a causa final ela vai bater o martelo, né, nas outras 3 causas para dizer o que a coisa é. Então, o que era a paideia, né? A paideia, o sistema grego, tinha a finalidade de formar o homem para a contemplação. A contemplação é elevar a inteligência ao limite da perfeição. Então, elevar a inteligência ao máximo que ela pode chegar. Então, isso seria a contemplação. Então, isso é particular, isso é individual, né, de cada um. Não existe assim um padrão. Então, isso aí vai respeitar a natureza de cada um, a vocação de cada um. Né? Então, a inteligência dela vai elevar, né, conforme a personalidade dela. Então, não é uma coisa como a gente vê hoje, de educação em massa, né? Era uma coisa personalizada. Levar a inteligência do indivíduo até o limite da sua perfeição. Então, a paideia era para isso. Da paideia, né, nós vamos ter um método que é de educação clássica também, né, onde nós vamos encontrar aí o Virgílio, que nós vamos ver o método romano de educação, que é também a paideia, mas agora eles colocam uma finalidade mais concreta. Então, elevar a inteligência ao limite da perfeição, que era, né, a contemplação que se buscava na paideia, é uma coisa abstrata, você nunca sabe se você chegou ao limite ou não, né? Então, no Império Romano, a gente sabe que os romanos, eles é uma cópia, né, é uma continuação do que eram os gregos, né, são as reminiscências dos gregos, né, que vai dando frutos, e aí se estrutura tudo para o surgimento do Império Romano. Então, até nos mitos nós vamos ver, né, que o Eros vira o Cupido, mas a história é a mesma, né? A gente vai ver que troca o nome na mitologia, mas as histórias são as mesmas. Então, desde a cultura e a filosofia, né, a política, os romanos vão pegando tudo dos gregos. Então, eles pegam também a educação grega, só que eles colocam uma finalidade mais concreta, que é formar o homem para o bem comum. Formar o homem para o bem comum. Então, levar a inteligência do homem à perfeição para quê? Para o bem de todos, para o bem da sociedade, né, para o bem comum. Se resumiria, na prática, a formar um senador virtuoso, um político virtuoso para Roma. Né, um político virtuoso para Roma. Mas esse senador é bem diferente do que a gente vê um político hoje, né? Diferente. Então, nessa formação, nós tínhamos já, por exemplo, o trivium. Né? O trivium se ordena ao bem comum. A gente vê, por exemplo, hoje as pessoas tentando estudar o trivium no Brasil, mas elas tentando simplesmente ganhar dinheiro com isso, né? Voltada para o próprio umbigo.
Quando vem um problema, como a gente teve na pandemia, some todas as pessoas que estão estudando educação clássica, né? Cadê o pessoal preocupado agora com o bem comum? Todo mundo correu e se escondeu dentro da casa, né? Então, as pessoas não estão realmente entendendo o propósito, né, da educação clássica. Então, a educação clássica é essa que vem dos romanos, né, com herança dos gregos, que tem trivium e quadrivium, né? Santo Agostinho, né, vai chamar de artes liberais, vai dar esse nome de trivium e quadrivium, vai organizar a coisa, né, dentro do catolicismo. Ela era para formar um cidadão romano consciente e principalmente para formar um senador preocupado com o bem comum. Então, quando eu penso em educação clássica, eu tenho que pensar em bem comum. Em bem comum. E aí, eu vou juntar essas duas coisas, grego e romano, e eu vou ver que a finalidade da educação clássica é elevar a inteligência do homem para servir o bem comum. E aí vem Santo Agostinho, aí vem o cristianismo. Aí isso daí ganha, isso não é abandonado, mas ganha mais, um objetivo mais alto, que é a intimidade com Deus. Então nós temos a finalidade da educação, durante o primeiro milênio, aquela concepção pedagógica que eu tinha na paideia, que eu tinha nos gregos, ela evolui segundo a inspiração do Santo Evangelho. E aí, no primeiro milênio, a educação, então, se ordena para duas coisas. A educação se ordena para elevar a inteligência do homem, que é a contemplação, e para levá-lo à intimidade com Deus. Então, eu tenho um fim intermediário, que é elevar a inteligência, mas elevar a inteligência para quê? Né? Agora não é para ser um senador, agora é elevar a inteligência para que o homem consiga, né, com todas as suas forças, buscar a intimidade com Deus. Mesmo sabendo que não depende dele, né, depende de Deus, mas ele saber usar todas as suas forças, né, quanto àquilo que cabe a nós, né, dentro daquilo que nosso Senhor nos deu como dom, que é a nossa natureza, a inteligência, né, nós possamos elevá-la para buscar a intimidade com Deus. Então, eu tenho essas duas concepções. E o novo milênio, o primeiro milênio inteiro, a educação católica, ela busca essas duas coisas. Né? Então, nós vamos ver que depois da Reforma Protestante, a educação católica foi variando, né? Cada época ela buscava alguma coisa. Mas no primeiro milênio ela buscou só isso. Elevar a inteligência e buscar a intimidade com Deus. Então foi onde a educação mais se desenvolveu na história da humanidade até hoje. Foi o primeiro milênio, da queda do Império Romano, da fundação de Monte Cassino, né, por São Bento, até onde durou isso aí, até a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, que a gente sabe que é um conjunto de coisas, né, que foram enfraquecendo a educação, a nível, né, humanidade no geral, assim, né, nós sabemos que teve a peste negra, teve a criação do diploma, a criação da universidade. Agora, um fator, assim, que seria o estopim, foi a Reforma Protestante, principalmente o que foi acontecendo ali, né, na Alemanha, a partir de 1618. Teve a Guerra dos 30 Anos, e aí a Alemanha ficou dividida. Metade dela era protestante e metade dela era católica. Metade luterana e metade católica. Então, a educação, de um lado da Alemanha, tinha uma finalidade. Continuava lutando para ter essa finalidade de elevar a inteligência do homem e levá-lo à intimidade com Deus. Agora, a outra metade, a finalidade dela, bem ao pé da letra, era simplesmente
combater o catolicismo. Combater o catolicismo. E esse racha dentro da Alemanha abre espaço para a laicidade, para a educação laica, né, que não tinha no primeiro milênio. Porque aí o governo vê, não, por que o país não está crescendo? Porque o país está dividido. Nós não podemos deixar o país dividido, nós temos que criar uma educação padrão. Então, como a divisão é religiosa, nós temos que proibir que aqui a finalidade seja educacional, e que aqui seja religiosa e aqui também. Então, nós vamos ter uma finalidade que atenda aos interesses do país. Você vê que isso é uma tragédia, né? Isso é um princípio de um monte de coisa ruim que vai vir depois. Porque a educação deveria atender aos anseios do indivíduo. Como eu falei na paideia, era individual, né? Na paideia, elevar a inteligência do indivíduo até o limite da sua perfeição. Era voltado para o aluno. E agora não. Então agora é uma finalidade já do país, uma finalidade do governo, uma finalidade imposta, né? Então, é os interesses do país e não mais o interesse do indivíduo. Então, aí começa, né, a ter a laicidade na educação, né, a laicidade dentro das escolas. A partir daí, o negócio vai só declinando. Então, surge aí novamente a educação clássica, como era lá no Império Romano, surge pelos jesuítas, né, numa espécie de contra-reforma, porque a educação protestante ela é muito rápida. Então, essa educação que se oferecia no novo milênio, ela levava uma vida. Ela não tinha tempo sério assim para acabar, né? Você ia estudando, estudando, estudando. Você terminava um estudo, um ciclo, e começava outro. E você tem a vida inteira para elevar a sua inteligência à perfeição e chegar à intimidade com Deus. Agora, a proposta protestante, você cumpria 8 anos de escola e você estava pronto. Você só estudava de novo se você quisesse. Então vem a educação clássica novamente, essa educação dos romanos. Então isso é interessante, porque a gente lê o Ratio Studiorum, né, que é o método pedagógico dos jesuítas, e a gente entende uma coisa: agora nós temos que estudar o Império Romano, nós temos que estudar a cultura romana para entender o que é o Ratio Studiorum, que é isso daí, formar um senador preocupado com o bem comum. Então os jesuítas fizeram a coisa mais certa, porque não dava naquele momento para fazer educação católica, como tinha sido feito no primeiro milênio. Mas eles precisavam o seguinte: dar uma resposta à educação protestante que vinha avançando. E essa resposta tinha que ser rápida. Então aquela educação clássica dos romanos, para formar um homem preocupado com o bem comum, seria um passo. Seria um passo para recomeçar as coisas. Então como é que começa a educação católica? Ela começa a partir da educação romana. Quando eu já tenho uma escola que está formando o homem preocupado com o bem comum, é fácil transformar ele num cristão. Então vamos começar o ciclo de novo, vamos criar essa escola preocupada com o bem comum. Então eles trazem de novo a educação clássica, pensando que um dia alguém dará o passo, né, e isso evoluirá novamente para a educação católica. Só que isso não aconteceu. A educação clássica durou por alguns anos, né, a última tentativa de educação clássica que nós temos foi quando a Universidade de Yale ela começou a perceber que estava havendo uma pressão para acabar com a educação clássica. E que pressão era essa? Essa pressão começou em 1694, quando criaram o Banco da Inglaterra. Então, 12 famílias lá, né, história famosa da criação do sistema bancário, né, 12 famílias de judeus que moravam na Holanda, tinham sido expulsos, né, da Espanha, foram para a Holanda, ficaram pagando propina para o parlamento inglês para derrubar o rei. Quando eles derrubaram o rei, eles pediram o direito de imprimir moeda e criaram o Banco Central da Inglaterra.
Então aí começou o sistema bancário. Para o sistema bancário, essa educação focada no indivíduo não é interessante. O sistema bancário, o que interessa é produção. Porque você pega papel no banco, dinheiro sem lastro, aí quando você produz, você agrega valor a esse papel, então você dá valor monetário, você dá lastro para aquele papel, quando você devolve para o banco aquele papel que você pegou, você não devolve só papel, você devolve dinheiro, você devolve os juros para o banco, e aquilo que sobrou para você, você vai guardar onde? No banco. Então, quer dizer, quanto mais você produz, mais o sistema bancário se fortalece, cresce e domina o mundo. Então, eles começaram a atacar a educação clássica e começaram a financiar cada vez mais essa educação do modelo alemão, voltada para os interesses do Estado. Porque que país que não quer ficar rico? E como é que o país começou a ficar rico a partir da Revolução Industrial? Ele começou a ficar rico produzindo. Então, se o país produz, o país fica rico. Então, o governo quer produzir. Agora que o governo não percebe que quanto mais ele produz, mais ele alimenta o monstro, que é o sistema bancário que controla ele. E que controla todo mundo, que é... O Marx não percebeu isso, mas o opressor verdadeiro é o sistema bancário. É o sistema bancário. Então, em 1828, a Universidade de Yale ela começou a perceber isso daí, que havia uma pressão para acabar com a educação clássica. Havia uma pressão. Então, ela fez um relatório, tem até um livro, né? Chama 1828, Relatório da Universidade de Yale, aonde ela faz uma crítica a essa nova educação que está chegando, mostra que ela é contra a natureza humana, é contra os objetivos naturais do homem, né? E ela propõe fortalecer a educação clássica. Isso daí foi o último suspiro da educação clássica, né? Esse relatório de Yale. Depois disso daí, isso foi em 1828, ainda a educação clássica ela deu uma respirada nos Estados Unidos e em outros países também, mas 100 anos depois ela começou a ser fortemente atacada, né? A Fundação Rockefeller pegou um professor chamado John Dewey, financiou esse professor para criar a Teachers College. Era uma escola para você formar professores revolucionários. Ficava nos Estados Unidos. E aí professores do mundo inteiro ganhavam bolsa e eram convidados a irem lá, né? A irem lá estudar na Teachers College. Um dos alunos que foi lá estudar era um professor chamado Anísio Teixeira, que foi ministro da Educação no Brasil. Né? Junto com Anísio Teixeira, teve mais o Fernando de Azevedo, que foi também. Também, né, são dois nomes muito importantes na educação brasileira. Quando o Anísio Teixeira voltou para o Brasil, o presidente era o Getúlio Vargas. E o que o Getúlio Vargas queria? Produzir, né, queria recuperar, né, o Brasil. Então precisava de produção. Então essa proposta do Anísio Teixeira de pegar toda a educação e voltar ela para a produção, ela chegou como uma luva, né? Foi uma música no ouvido do Getúlio Vargas. Era o que ele estava precisando. Era o que ele queria para o Brasil. Então, tem toda uma história, né? Que não dá tempo de contar hoje, né? Que a USAID colocou um escritório no Brasil para desenvolver a educação, né? Foi onde criaram o MEC. E aí vem toda, né, a tragédia que a gente vai conhecendo, que a educação vai só piorando. Ela vai sendo cada vez mais focada na produção, na indústria, no técnico, e não mais no indivíduo, não mais na sua alma. Né? Que esse é o fator. Essa educação que a Fundação Rockefeller vai apoiando, vai investindo dinheiro, para que ela vá tomando os bancos escolares, ela não considera que o indivíduo tem alma. Ela considera que o indivíduo é parte do processo. Né? Parte do processo. Ela é um profissional que vai operar a máquina. E então, aonde que vai chegar tudo isso daí, né?
já que nós não temos muito tempo, tem um professor chamado Donald Wood, que em 1990, isso na década de 90, então hoje está pior ainda, ele disse como que o homem estava saindo, né, depois do processo educacional. Então, passei pela escolinha, passei pela escola, entrei na faculdade, né, o que a sociedade está formando hoje. O Donald Wood diz assim que hoje em dia o homem está se formando individualista. Veja que é totalmente o contrário da educação clássica, né? A educação clássica deve formar o homem para o bem comum, mais contrária ainda ao cristianismo. Então, o homem que está saindo hoje do sistema educacional, ele é individualista, vive para trabalhar e consumir, mas não só não tem motivação, como também não possui capacidade para ler e interpretar textos simples, assim como também não tem motivação para explicar suas ideias a outras pessoas. Ideias que geralmente ele não tem e não as desenvolve. Assim, estando o homem totalmente fechado em si mesmo, está pronto, né? Então ele está na década de 90, 1990, olha. Assim, o homem está pronto para gastar o seu tempo com meios de comunicação eletrônica e fechando-se cada vez mais para si mesmo. Os fundamentos básicos que permitem o desenvolvimento de uma sociedade democrática, segundo Donald Wood, já estão completamente destruídos. Então, fiz uma historiazinha rápida, assim. Agora, a questão é o que a gente faz, né? Que é mais essa parte, né, que o Lucas pediu, né, para a gente falar. Na verdade, essas duas, porque a gente junta duas cabeças importantes aí, né? Então, eu falei aqui uma parte, agora, como é que a gente faz na educação? O que a gente tem nos últimos anos? No Brasil, nós não temos nada. No Brasil, nós não temos nada. No Brasil, nós temos um monte de guru digital, né, fazendo pose na educação e fazendo fortuna, né, dizendo que entende de educação. Mas quando nós buscamos o resultado dessas pessoas, desses trabalhos, nós vemos que não está mudando muita coisa, né, não está acontecendo muita coisa. Claro que tem exceções, né, por exemplo, o Olavo de Carvalho é uma exceção, né, educou muita gente, fez muita gente se interessar por filosofia, muita gente se interessar, né, por educação clássica, por literatura, né, mas ele é nós precisávamos aí de um batalhão, né, de Olavos para fazer uma diferença maior. Agora, o Olavo mesmo reclamava que os alunos dele não cumpriam o curso inteiro e não entendiam toda a proposta que ele tinha, né? E o Olavo também, ele nunca focou em educação, né? Nunca focou em educação. Sempre o foco dele foi mais filosófico e na política. Então, nós não temos muita coisa no Brasil, né? Aí nos últimos 30, 40 anos, que a gente possa olhar e dizer assim, nossa, isso daqui dá para a gente copiar, reanimar, né, um modelo de escola, um professor que fez diferença, nós não temos, né? Mas nós temos um modelo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve um movimento de educação clássica muito interessante. A gente tem que olhar para esse movimento, aprender com ele e ver o que nós podemos fazer aqui. Ele começa com o Cardeal Newman. O Cardeal Newman, ele era evangélico, protestante, professor de literatura clássica. Pela literatura clássica,
Cardeal Newman vira católico, vira padre, vira cardeal e vira santo. Pela literatura. O cardeal Newman gera um movimento nos Estados Unidos. Então, um fator do que aconteceu lá foi o Newman. Outro fator era um filósofo, um aluno, chamado Mortimer Adler. O Mortimer Adler, ele era um menino, assim, impossível. Bagunceiro, assim, a mãe dele não dava conta dele, assim. Só que ele era muito inteligente, muito inteligente. E aí ele começou a ir para a escola e ele odiava ir para a escola. Então, para não ir para a escola, ele começou a estudar tudo sozinho. Ele estudava sozinho, e aí ele ia na escola e ficava assim, atrapalhando a professora, ele sabia tudo. Aí a professora chamou ele e falou, olha, não dá mais, ele não quer estudar. E aí a mãe dele falou, tudo bem, tirou ele da escola, naquela época não era obrigatório. E aí com 15 anos ele foi trabalhar num jornal. Conseguiu um emprego de entregador e logo ele começou a escrever para o jornal. E ele escrevia melhor que os jornalistas. Eles estudaram tudo sozinho em casa. E aí recomendaram que ele fosse na faculdade para aprender a escrever melhor ainda. Ele foi na faculdade, viu o processo para entrar, viu que ele não tinha condição, então ele fez um pedido na faculdade se ele poderia assistir às aulas de português, sem ser aluno. E deixaram ele assistir. E aí os professores viram que ele sabia mais que os alunos que estavam matriculados. E ele foi se destacando. Logo perceberam que ele sabia mais que os professores. Então chamaram o Mortimer Adler e deram um diploma para ele. E aí depois deram mestrado e deram doutorado para ele. E aí ele virou professor na Universidade de Chicago. Então, o Mortimer Adler, para tentar fazer alguma coisa pela educação, ele era judeu. E ele era um ácido leitor dos grandes clássicos. Ele organizou uma lista de livros, chamados Great Books. São os grandes livros da literatura. Dom Quixote de La Mancha, a Ilíada, a Odisseia. Né? Esses livros assim, que a gente ouve falar bastante e quase nunca lê. Né? Ele pegou e fez uma lista com esses livros. E aí ele tentou reformar o currículo da Universidade de Chicago com esses grandes clássicos. E o reitor não quis, o reitor não aceitou. Mas ele tinha um amigo na St. Mary College, na Universidade de Santa Maria. E ele passou para o amigo dele, e o amigo dele colocou o currículo, inseriu na formação dos universitários que eles teriam que ler os livros, os Great Books da lista do Mortimer Adler. E essa Universidade de St. Mary, ela estourou. Ela começou a passar na frente das outras. Os alunos começaram a se formar e passar nos testes muito melhor do que os outros, até melhor que a Universidade de Chicago. Então, outras universidades pequenas começaram a copiar o currículo da St. Mary. E aí virou um movimento dos Great Books nas universidades. O negócio foi tão forte, tão intenso, que a Universidade de Chicago, que não quis, depois ela acabou aderindo e ela acabou publicando todos esses livros. Ela criou uma coleção chamada Great Books, criou uma coleção com todos os grandes clássicos que os alunos tinham que ler. Então tinha na biblioteca, o aluno comprava, né? Ela vendia uma coleção dos Great Books. E ela também começou a ter grande sucesso. Aí um professor chamado Ronald MacArthur, ele estudou os Great Books e ele resolveu fazer uma coisa muito interessante. Ele falou, não, melhor do que seria a gente só pôr no currículo de uma universidade normal, seria a gente criar uma universidade só para estudar os The Great Books. Seria melhor ainda. Então, se a universidade que está só colocando no currículo já está com sintomas de sucesso, você imagine criar uma universidade focada nos Great Books. Uma universidade de artes liberais que estuda os Great Books. Então, Ronald MacArthur vai ao Canadá, depois de estudar com um filósofo muito famoso lá no Canadá, ele volta para os Estados Unidos e funda a Universidade de Artes Liberais Thomas Aquinas College.
Esqueci de falar do Mortimer Adler, o que aconteceu com ele no final. No último ano da vida dele, sem ter lido o catecismo, sem ter lido o Novo Testamento, apenas pela literatura, ele repete a dose do cardeal Newman. Ele abandona o judaísmo e vira católico. Abandona o judaísmo e vira católico, pela literatura. Então começa a chamar a atenção, o que tem aí, né? Quando o Ronald MacArthur funda a Thomas Aquinas College, tem um amigo dele, né, um colega chamado John Senior. John Senior analisa a ideia do MacArthur, e o John Senior diz o seguinte, ele fala, mas é ótimo, mas ainda tem um problema. Mesmo que eu crie uma universidade para estudar os Great Books, quando o aluno chega aqui com 18 anos, ele já está estragado. Nós temos que começar lá pelos 2 anos de idade. Então, John Senior cria uma segunda lista, chamada Good Books, que é para criança até chegar lá nos Great Books. Então, os Good Books preparariam para os Great Books. E aí, o John Senior, para colocar isso em prática, ele criou na universidade um programa, que é o mesmo programa que nós temos aqui no Centro Hugo de São Vítor, né? Programa de Humanidades Integradas. O Programa de Humanidades Integradas do John Senior era na faculdade, era uma espécie de um curso de extensão. O aluno não era obrigado a fazer, mas se ele fizesse, ele ganhava a hora para ele se formar. E era um programa de literatura. Nesse programa, o John Senior, com seus alunos, ele ia ler os grandes clássicos, começando pelos contos de fadas. Então, primeiro havia uma preparação em Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, essas historinhas, Chapeuzinho Vermelho, João Pé de Feijão, porque essas historinhas, os contos de fadas, eles preparam a criança para os grandes clássicos. Então, se a criança não teve, ela não foi inserida. Então, eu tenho assim, contos maravilhosos, de 0 a 7 anos, de 7 a 12 anos, histórias fantásticas, e a partir dos 12, os clássicos. Então, se a criança não teve contos maravilhosos, histórias fantásticas, ela vai ler os clássicos, ela não entende nada, ela não está treinada para a leitura, para a literatura, para entender os grandes clássicos. Ela não tem a poética, como dizia o John Senior, ou o simbolismo necessário, como diz o Mário Ferreira dos Santos. Não tem o simbolismo que ela precisa para entender os grandes clássicos, ela não tem linguagem simbólica. Então, o John Senior começou a desenvolver, começou a ler poesia com esses alunos do curso de extensão, e houveram 200 alunos que se matricularam. Aquilo já foi um milagre, porque era o auge do movimento hippie, então a faculdade só tinha hippie, né, e foi uma coisa que motivou ele, porque o pessoal chegava caipira, em 2 meses virava um revolucionário. E isso que era visível, né, a menina chegava toda modesta ali para fazer aula, começava já em 2 meses pintar o cabelo, cortar o cabelo, furar mais a orelha, furar o nariz, usar droga, beber, né, sexualidade desregrada e tudo mais. Então ele se compadeceu dos seus alunos, criou esse programa de literatura, mas ele sabia o que estava fazendo, porque ele conhecia a história do cardeal Newman, ele conhecia os Great Books, ele conhecia a história do Mortimer Adler, e ele foi estudar São Bento. Ele falou, como é que eu vou converter esses hippies? Ele lembrou, São Bento converteu bárbaros. Como é que ele transformou bárbaros em monge? E ele foi lá e descobriu que era contando história. Era contando história e mostrando a arte para os bárbaros. Então ele resolveu fazer um programa no meio dos hippies que fosse assim. Ele achou que ninguém vai se interessar. Entraram 200 hippies. Para encurtar a história do John Senior, em 2 anos, ele formou 194 vocações religiosas. Monges, padres, freiras, monjas e até bispo mais tarde, né? O bispo emérito de Oklahoma até hoje é ex-aluno do John Senior. Tem mais um bispo nos Estados Unidos que é ex-aluno do John Senior. Padres espalhados por toda parte, tem padres no Brasil, aqui no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos tem um monte. Né? Esses padres, alguns, né, fundaram a Thomas More College, outros fundaram a Christendale College, né, e eu acho que hoje aí tem umas 12 ou 13 universidades nos Estados Unidos de ex-alunos do John Senior. E aquelas como a Thomas Aquinas College, que não é de ex-alunos do John Senior,
há muitos ex-alunos do John Senior dando aula na Thomas Aquinas College, que são padres, freis, monges, freiras, né, que dão aula lá, que eram ex-alunos dele. Então, opa, peraí, eu tenho um modelo. Oi? E você é um aluno de um aluno do John Senior. Sim. Então, também faz parte da história, né? Um pouco sim, né? Então, você veja que aí nós temos um modelo. Opa, o que esse cara fez? É diferente de eu educar o meu filho aqui em casa, criar um método, um materialzinho, e aí o meu filho teve sucesso e eu vender para você. O teu filho é diferente do meu. Eu teria que testar esse meu material com umas 100 crianças. Se dessas 100 crianças, pelo menos 50, né, entenderem o meu material, e meu material é bom, mas na verdade o material é ótimo, é excelente. Se metade das crianças aprenderem. Agora o John Senior fez uma experiência, né, que 90% mudaram de vida. Né? Teve o padre Scott Wendell, que está aqui no Brasil, que é ex-aluno do John Senior, né, que a gente fez uma live, ele me disse assim que teve um jornal na época que saiu nos Estados Unidos que dizia assim, o que está acontecendo na Universidade do Texas. Alunos passam de hippies a monges beneditinos. Foi uma notícia de capa de jornal, de hippies a monges beneditinos. Né? O que está acontecendo na Universidade do Kansas, que era onde o John Senior dava aula. Né? Então aí nós temos um modelo. Né? De como fazer, né, uma educação clássica no mundo moderno. Como fazer uma coisa nos dias de hoje, não pegar e tentar fazer do mesmo jeito que era lá atrás, sem considerar tudo que variou de lá para cá, né? Tudo que teve de mudança. Bom, então a história é essa. Né? A história é essa. Eu vou deixar agora aqui esses 15 minutos para vocês perguntarem. Se não tiverem perguntas, eu posso falar mais um pouco aí daí dos clássicos e como funciona e tal. Né? E nós temos no Centro Cultural Hugo de São Vítor um curso que se chama Contos Maravilhosos, que é essa parte dos 0 aos 7 anos. Vamos lançar agora, se Deus quiser, junto com o Cristóvão aí, que vai dar uma mão no final do ano, o segundo curso, que é Histórias Fantásticas. E aí nos clássicos, depois que a pessoa passa por Contos Maravilhosos, Histórias Fantásticas, nós convidamos ela, né? Então o Contos Maravilhosos ela tem que comprar, né? Então a gente faz um filtro. Contos Maravilhosos é o mais caro, ela tem que comprar. Depois Histórias Fantásticas vai ser metade do preço. E aí depois, quando ela entra nos clássicos, é gratuito. Ela doa quanto ela quiser. 10ão, 15ão, 20ão, né? É espontâneo uma doação para o centro. Então, nós estamos fazendo esse caminho, né? Com o nosso pessoal presencialmente aqui e online. Né? Então, temos esses cursos, né, disponíveis, ou disponível hoje só o Contos Maravilhosos. O programa de Humanidades Integradas, as pessoas são convidadas, né, mas caso alguém aqui tenha interesse, eu vi que o Hamilton entrou aí, o Hamilton entrou esses dias, então posso também aqui, né, estender o convite, caso alguém tenha interesse de entrar no programa de Humanidades Integradas. É toda sexta-feira às 21h, nós temos aula, e o valor é uma contribuição espontânea que vocês vão fazer conforme sentir no coração aí para o Centro Cultural. Né? Quem tem interesse em seguir essa linha, como eu falei, que o pessoal no Brasil não entende, né? Muita gente não gosta, né? Nós somos muito criticados por trabalhar com os contos de fadas, né? O pessoal diz que o conto de fada não é católico, que tem bruxaria, não sei o que e tal. Então nós não somos muito compreendidos assim, né? O pessoal não entende muito essa proposta que nós vivemos aqui, né? Até nós que adultos se encanta com o conto de fada, imagina a criança. Pois é. É uma ferramenta pedagógica assim muito boa. Exatamente. E nós não conseguimos ainda alcançar no conto de fada aquilo que a criança alcança.
Porque a criança, até os 7 anos, ela é imaginação. Então a imaginação, ela é mais real para a criança do que o mundo. Por isso que quando a gente destrói a imaginação da criança, por exemplo, falando que Papai Noel não existe, é uma coisa gravíssima, né? Isso vai ter depois sequelas. Então nós precisamos preservar a imaginação da criança, porque ela vive da imaginação. Se ela vive da imaginação, o que é o conto de fada? É a vida dela. Né? Ela vive o conto de fada. E aí ela tem medos que ela não consegue explicar. Então a criança tem medo de dormir à noite, ela levanta e vai no teu quarto toda noite lá, chamar, acorda gritando, com pesadelo, faz xixi na cama porque tem medo de ir no banheiro, e aí você pergunta, mas do que você tem medo? Aí um dia ela diz que é fantasma, outro dia ela diz que é do barulho, e no fundo ela não sabe do que ela tem medo. Então o conto de fada vai personificar esse medo da criança num lobo, numa bruxa, num dragão. E aí, como ela é capaz de viver o conto de fada, no conto de fada ela vai enfrentar o medo. E aí a criança amadurece, né? Aí ela vence traumas e ela é curada. Isso daí, quem percebeu uma época foi o Freud. O Freud viu que o conto de fada era capaz de amadurecer as pessoas, e era a ferramenta mais poderosa para amadurecer qualquer pessoa, mas principalmente ajudar a criança a crescer, a amadurecer, a vencer as fases dela, né? E aí ele não queria os contos de fada, ele falou, isso é muito conservador, isso é muito tradicional, nós temos que inventar uma nova ferramenta. E ele dedicou 10 anos da vida tentando inventar uma outra coisa que pudesse substituir os contos de fadas. E aí ele falou, não tem outra coisa, não tem jeito. Não tem como inventar outra coisa, é perfeita. A estrutura do conto de fada é a estrutura da mente da criança, é o que ela precisa realmente. O que nós podemos fazer é outros contos de fadas, mas aí não compensa, porque já existem esses. Então, tanto que a psicanálise ela considera muitos contos de fadas, né? Na Índia teve uma época, né, durou aí uns 50 anos, que eles usavam o conto de fada como tratamento, né, dentro da psicanálise, para tratar doenças emocionais. Nós aqui também não contem para ninguém, mas os pais procuram nossas orientações e nós damos ali uma lista de contos de fadas e funciona. Passa um tempo depois, né, vence aquele medo, conserta um monte de coisa na criança, né? Quer que corte essa parte na gravação? Não, tô brincando. Robson, queria fazer uma pergunta. Sim. Os livros usados que o Sênior usou na Universidade de Kansas foram os contos, os livros, as contos de fada, as fábulas, os contos de fada, ou foram os Great Books? Foi a lista que ele fez, os Good Books. Dentro dos Good Books... Desde os 2 anos. Então, o que ele fez? Dentro dos Good Books, ele separou os clássicos gregos. Então, o primeiro semestre eram os clássicos gregos. Começava com Ilíada, Odisseia, História de Homero, de Heródoto, Platão. Então, ele pegou os clássicos gregos e estudou no primeiro semestre. No segundo semestre, ele estudou os clássicos romanos. Então, o PHI também nós estruturamos assim. No terceiro semestre, ele estudou os clássicos medievais. No quarto semestre, ele estudou os clássicos contemporâneos. Só que antes de você começar os clássicos gregos, então, uma preparação para o PHI, ele dava para os alunos lerem, né, até para não perder tempo, ele dava para os alunos lerem os contos de fadas e as histórias fantásticas. E aí ele ia comentando nas aulas isso, né? Então, eles iam lendo a Ilíada e eles iam comentando, ia trazendo elementos dos contos de fadas, né, ia trazendo elementos, né, de Platão. Então, como, por exemplo, eu vou dar um curso sobre O Senhor dos Anéis, do Tolkien, e aí não tem como falar do Senhor dos Anéis sem falar do mito do anel que está lá na República de Platão. Porque foi de lá que o Tolkien tirou. O Tolkien tirou de lá essa ideia, né, que Platão diz assim,
quando eles estão estudando ali o conceito de justiça, ele fala, se você pudesse ficar invisível, será que você seria tão correto quanto você é? Ou seja, se você pudesse fazer tudo sem que ninguém te enxergasse, sem que ninguém visse que é você que está ali, né, tivesse um anel do poder que você colocasse no dedo e ficasse invisível, aí nós veríamos se o teu conceito de justiça é verdadeiro, ou se você simplesmente tem medo da punição que a sociedade vai te impor. Então aí ele cria um mito, né? Ele conta uma história, né, do mito do anel, e de lá o Tolkien tira essa ideia, e que já tinha passado por um outro mito, que é o Anel dos Nibelungos, né? Que também tem uma coisa parecida, né? Um anel, um elmo, né? Que deixa invisível e tal. Então, à medida em que ele ia comentando um clássico, ele ia trazendo esses elementos. Então, quando você traz elementos de outros livros, a pessoa tem que já ter lido. Então, nós aqui também fazemos assim, a gente vai, né, trabalhando, nós estamos agora lendo a Ilíada, é o primeiro livro, né, estamos no começo, e aí eu vou pedindo para que as pessoas vão lendo os contos de fadas para os filhos, quem tem filho, vão lendo na escola, né, histórias fantásticas é aquelas histórias tipo Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, né, são histórias a partir dos 7 anos. Então, a gente vai pedindo para os pais irem lendo, né? E aí eles vão estudando os clássicos com a gente. Posso fazer uma pergunta, mas você não vai me achar louca. Assim, mas que nem quando a gente assiste Alice, os Grimm mesmo, Peter Pan, quando você vê filme, você sei lá, você faz algumas referências, principalmente com os gregos, a Medusa, esse anel mesmo que você está citando. Você nunca fez nenhuma conexão, não? Tudo bem que você está vendo um outro lado, mas com alguma simbologia, uma coisa um pouco mais mística? De verdade, que não é só uma loucura de cabeça, que assim que é muito usado, meio que subliminar para uma elite, para passar mensagem? Você nunca se perguntou sobre isso? Olha, o filme, ele já não é a mesma coisa, né? Então, quando eu falo de filme, aí eu já tenho que mudar a conversa, sabe? Porque o filme é assim, eu vou manipular a história para aquilo que eu quero, né? Então, no filme, pode ser que você tenha razão, eu não sei, né? Não sei, mas pode ser que você tenha razão. Porque, por exemplo, eu posso pegar, né, o Peter Pan e eu posso fazer um filme e tendenciar, né, a minha plateia a entender a visão do Peter Pan que eu quero passar. O próprio John Senior diz, né, se a gente quer voltar a pensar, a gente precisa pegar um machado e quebrar a nossa televisão. E ele diz assim que a televisão, ela não é um meio de transmitir um mal, ela é um mal em si. Isso é muito grave, ela é um mal em si, né? E ela é toda mentirosa, porque ele diz assim, o que você vê na televisão, nada é real. Ele até é enfático que ele diz assim, se você assistir a missa do Papa pela televisão, falou que ele é uma mentira. Você não está vendo a missa do Papa, você está vendo a visão que alguém quer te mostrar da missa do Papa. Então, é o que o cinegrafista, que aquela emissora quer te mostrar da missa do Papa. Você não tem uma visão real da missa do Papa. Então, quando eu falo em filmes, aí tem que ter todo um cuidado, né? Eu tenho que ver quem é o diretor, quem é o produtor, quem financiou, né? Para daí eu ver se tem isso que você falou ou não, né? Então, por exemplo, O Senhor dos Anéis, agora que está na... Tem um desses streaming que lançou uma série agora do Senhor dos Anéis, né? E eu vi só a propaganda, mas pela propaganda parece que já está mais tendenciado a coisa, assim, né? Já, assim, já mudou. O filme, ele já não é, assim, fiel ao livro, né? E agora essa série, assim, extrapolou de vez, né? Você pegar a nova Cinderela, né, que a fada madrinha é um viadão que ele
é a fada madrinha. Então aí você veja que a Disney já corrompeu, porque não tem fada madrinha na história da Cinderela. A Cinderela, a mãe dela morreu e foi enterrada atrás da casa. Aonde a mãe dela foi enterrada, nasceu uma árvore. E a Cinderela vai chorar embaixo dessa árvore. Quando ela está chorando embaixo dessa árvore, os passarinhos trazem um vestido para ela e vestem ela. Não tem fada madrinha no original. Então a Disney já pôs uma fada madrinha. Agora, colocaram a fada madrinha homossexual. Então, vai tendenciando para aquilo que você quer atingir, né? A Disney, na época, creio que queria deixar as pessoas encantadas para fazer dinheiro. Então, uma árvore não é muito interessante. Eu vou criar aqui uma fada madrinha, né? Então, nós precisamos ir nos originais, né? Nos originais. Eu já falei para esse pessoal parar de assistir a Globo, Robson, mas eles não me escutam. Felipe Neto, né, Lucas? O Felipe Neto. Nossa, Felipe Neto. E aí, pessoal, alguém tem mais perguntas? Marcos, Jenis? Vamos lá, é a última. É a última, então... Explica mais sobre os encontros de sexta-feira. Bom, depois eu acho que o Lucas poderia passar o meu contato, né? E aí eu dou mais informações mais precisas para vocês. Perfeito. O Hamilton tá, o que você está achando, Hamilton? Olha, fantástico, viu, pessoal? Fantástico mesmo. Quem puder invocar ali, entra mesmo. Eu estou achando maravilhoso mesmo. Deve ser maravilhoso. Achei muito interessante. Você viu que é o mesmo cenário aulas, aqui, né, quem puder, entre. Tá fantástico mesmo. Inclusive, amanhã vai ter. Amanhã às 9. Que bom. Eu fiquei feliz quando vi que você entrou lá. Pensei, o que o Hamilton está fazendo aqui? Porque ele bebe na fonte do negócio. Mas a humildade é o princípio do aprendizado, né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Uhum. Esse programa, vamos supor que o sujeito, o cara teve uma educação toda ferrada, né? Como a gente sabe como é que é educação hoje no ensino médio, né? Nas universidades e tudo. Aí, cara, eu quero refazer minha educação para lá na frente eu poder estudar teologia e filosofia para valer. Uhum. O caminho é o PHI do sênior mesmo, né? O PHI é mais ou menos equivalente ao Trivium que Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino estudaram, né? Hoje, devidamente adaptado, né? É que assim, o Trivium, o Quadrivium, eles não são um fim em si, né? Eles são meios, eles são usados para treinar a criança, o adolescente e o jovem para que ele receba o conteúdo depois. Então, nós já recebemos conteúdo sem estar preparado, por isso que a gente não entende o conteúdo que a gente recebe. Então, por que a receita do sênior é interessante? Porque eu vou pegar o conteúdo e ele vai ser explicado por um professor. Então, pelo conteúdo, eu vou recuperando, eu vou aprendendo a pensar com as grandes mentes. Então, quando eu leio os grandes clássicos, eu entro em contato com as grandes mentes que a humanidade teve. E aí eu vou aprendendo a pensar como eles, né? Então, eu vou recuperando aquilo. Então, o pessoal fala, não, mas eu tenho que voltar a estudar lógica, tenho que voltar a estudar gramática. Né? Realmente é bom, não vai atrapalhar. Agora, se eu entrar num programa desse, onde eu consiga ler os grandes clássicos tutoriado por alguém, né, que foi tutoriado por uma outra pessoa que sabia o que estava fazendo, então eu vou dar um grande salto, né? Eu vou dar um grande salto. A minha cabeça vai aprender a pensar com os grandes clássicos. Então é esse o caminho, né? É esse o caminho. Muito bom, muito bom. Robson, muitíssimo obrigado, cara. Eu sei que você tem aula já aí, né? Deve estar ansioso para a gente terminar. Se você deixar, a gente vai ficar fazendo pergunta até meia-noite aqui, viu? Pois é.
Não, aí a gente marca outra, né? Vocês gostaram? Opa, com certeza. Fica bom que foi rapidinho hoje, daí outra hora a gente marca outra. Mas então... Gostou, acompanhou aí? Então, olha, quem gostou e quiser saber melhor, a gente faz assim, para eu não colocar publicamente o telefone do Robson, mas aí eu passo no privado para cada um, para a Elaine, para o José Rubens, né, e cada Beleza. um que quiser. Mas dá para ir acompanhando também nas redes sociais lá do Centro Hugo de São Vítor, o site, né, tem bastante coisa. É verdade. Então, muito obrigado, Lucas, pela oportunidade, Cristóvão. Obrigado aí, Instituto Antônio Vieira, né, o grupo de vocês, por me dar essa oportunidade. Como eu falei, ninguém quer saber do nosso conteúdo aqui. Então, quando a gente acha alguém, um grupo interessado, nós ficamos muito felizes. Aqui o grupo tá... Eles cansaram de Felipe Neto, agora eles querem os contos maravilhosos. Agora eu quero o Lucas Neto. Né, Lucas, do Felipe Neto, que a gente enjoou. Mas falando em neto, o Robson é literalmente um neto do John Senior. Então vamos ter essa oportunidade de fazer essas aulas. Nossa. Imagina, John Senior, acho que era descendente de alemão. Como é que eu vou ser neto dele, né? Quando chega aqui no Brasil não existe isso, mistura tudo. É verdade. Brasil. É verdade. Você não tem as histórias fantásticas? Cadê a imaginação? É verdade. Muito bom, Mas obrigadíssimo, então, Robson. Vamos então, encerrar com uma oração? Uma volta sua aí. Vamos encerrar rezando uma Ave Maria. Vamos. Pedindo a proteção da Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.